Olá, turma 5 do curso de Pedagogia da UENG. É com prazer que eu estou aqui para falar com vocês, considerando que eu fui aluna dessa universidade, me formei aí e também fui professora no nono período de Pedagogia, uma extensão que aprofundava os conhecimentos sobre educação infantil. Então é um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Meu nome é Maírce Terezinha da Silva Freitas, eu sou pedagoga formada aí na UENG e com especialização em psicopedagogia. O que me pediram foi que eu falasse um pouco desse processo de construção do documento de proposições curriculares para a educação infantil de Belo Horizonte. Na época dessa construção, eu era gerente de coordenação da educação infantil e coordenei todo o processo. Como eu fiquei 33 anos na prefeitura de Belo Horizonte, trabalhando sempre com a educação infantil, eu acompanhei esse processo, essa demanda. Havia uma grande solicitação das instituições que a gente tivesse uma referência para que elas pudessem trabalhar com as crianças. Nós tínhamos os referenciais curriculares para a educação infantil do MEC. A própria Prefeitura de Belo Horizonte já havia soltado alguns documentos que diziam sobre o trabalho a ser desenvolvido na educação infantil, mas cada instituição fazia do seu jeito, do jeito que acreditava, de acordo com as concepções que eles tinham construído até a época. Então, quando em 2004 nós inauguramos a primeiro MEI em Belo Horizonte, surgiu essa demanda com mais necessidade ainda. Por quê? A Prefeitura de Belo Horizonte nunca havia atendido público de 0 e 1 aninho. A gente já tinha atendido somente de 2 anos para frente. Então, surgiu essa demanda com muita força, porque as pessoas não sabiam como trabalhar com bebês e crianças muito pequenas. E nós começamos, então, esse movimento para a construção deste documento. E a organização, a estratégia, foi reunirmos todas as instituições, primeiramente num dia escolar, no começo do ano letivo, para a gente começar a discutir e fazer essa proposta para a rede como um todo. Tanto as instituições que eram da rede própria, quanto as instituições conveniadas com a prefeitura, que eram as creches, que são privadas, filantrópicas, comunitárias ou confessionais, que mantém agora parceria com a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, depois desse primeiro dia escolar, quando em todas as regionais, todas as instituições discutiram sobre a necessidade desse documento, como que seria a organização, como que nós faríamos para construí-lo, então a secretaria começou a organizar, então, encontros regionalizados, mensais, onde a gente escutava tudo que estava acontecendo nas instituições para a gente elencar, então, quais os tópicos seriam necessários a gente ter no documento. Então, esse documento ele foi construído assim, a muitas mãos, com a participação de todas as pessoas que atuavam à época da escrita do documento. Então a gente perguntava: o que vocês fazem com as crianças no dia a dia? A gente faz rodinha, mas para que faz rodinha? Por que faz rodinha? O que vocês tratam nessa rodinha? Ou seja, a gente procurava teorizar aquilo que já acontecia na prática. A gente trabalha com massinha, mas por que trabalha com massinha? Qual que é o objetivo da gente trabalhar com massinha? Quem são as crianças que estão lá na sua instituição? São as mesmas instituições que os livros de pesquisa, de estudo apontam? Quais são as especificidades dessas crianças? Ainda mais Belo Horizonte, que tinha critérios de matrícula muito bem definidos, 70%
das crianças que eram matriculadas na prefeitura em Belo Horizonte, elas eram do público mais vulneráveis da cidade, além da matrícula obrigatória para todas as crianças com deficiência e para todas as crianças que estavam sob medida de proteção. Então, é assim, um público muito diverso, e 30% era para sorteio. Então, a gente tinha desde criança que morava debaixo da ponte até a criança que morava numa mansão, que ia para o MEI de motorista. Então, era um público muito diverso. Então, a gente precisou muito, mas muito, de estudar quais eram as crianças, quais eram as características das idades que estavam colocadas nos livros e quais que eram as crianças que estavam dentro das nossas escolas, quais que eram as características delas, o que elas precisavam, o que elas gostavam, o que a gente precisava trabalhar com elas. Bom, aí a gente fez, né, a sistematização dessas discussões e chegou num ponto que, para nós que estávamos na secretaria, o nosso conhecimento era muito abrangente, ele não tinha aquele conhecimento específico que demandava a partir do trabalho que era realizado em cada uma das instituições. Então, todo mundo trabalhava a música, mas será que trabalhava a música do jeito que era necessário? A partir do olhar de um especialista? Trabalhava artes, mas será que trabalhava dentro daqueles conceitos, daquelas concepções que um professor, um profissional que era formado em artes, ele poderia avaliar se estava bacana ou não? Então, nós contratamos, né, a partir das linguagens que as instituições definiram que trabalhavam, nos apresentaram, né, que trabalhavam, que era a linguagem oral, a linguagem escrita, a linguagem matemática, a linguagem musical, a corporal, artes plásticas e visuais e a linguagem digital. Nós contratamos, então, professores destas áreas específicas para fazer, então, formações. Bom, quando o documento preliminar ele foi entregue, nós percebemos que ele parecia uma coxa de retalhos. Por quê? Porque cada assessor tinha uma linguagem, tinha um jeito próprio de escrever. Então, o documento ficou meio fragmentado. E ele voltou para as instituições, para as pessoas relerem, analisarem se era aquilo mesmo que elas tinham trabalhado nas oficinas com os assessores e mandarem contribuições para o seu aperfeiçoamento. E nós percebemos que seria impossível a gente ter um documento com as linguagens tão fragmentadas. Então, nós elegemos a Ana Cláudia, que era pessoa da secretaria que trabalhava junto comigo na gerência da educação infantil, para que ela, então, fizesse a releitura do documento dos assessores, fizesse a releitura das contribuições das instituições, dos pesquisadores, da universidade. A gente mandou esse documento preliminar para vários locais. E aí a Ana Cláudia ficou responsável, então, por fazer essa releitura, analisar as contribuições e reescrever, mas ela mesma faria a reescrita de todo o documento para que ele tivesse uma linguagem única, tivesse ali uma linha condutora. Bom, gente, então finalizando, vejam bem, esse movimento foi um movimento que durou um longo período, porque nós tínhamos que ter essa escuta apurada, tinha as idas e vindas, escrevíamos, relíamos, apresentávamos, voltávamos, refazíamos, e também as legislações foram se alterando neste período. Quando a gente já havia, né, escrito o primeiro e o segundo volumes, são publicadas as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, e a gente teve que rever aí, então, quais seriam os eixos do documento, né? Então, a gente reviu, reestruturou, reescreveu. E depois, quando a gente já tinha
o documento referente às linguagens praticamente pronto, veio a BNCC para a educação básica, que alterou o trabalho, então, para outra perspectiva. Ao invés das linguagens, ela trouxe os campos de experiências, agregando as linguagens. Isso foi muito importante porque tinha muita instituição já fazendo a fragmentação da educação infantil. Esse aqui é o professor do corpo e movimento, esse aqui é o professor da linguagem matemática, ou esse é o professor dos jogos matemáticos. E a gente precisa compreender que a criança é um todo. Não tem jeito de você trabalhar um campo de experiência sem envolver outros. A criança é uma totalidade, ela é corpo, mente, ela é ação, ela é criatividade, ela é espontaneidade, ela é fala, ela é presença. Não tem jeito da gente separar e dividir a criança. Então, a Ana Cláudia pegou, então, todas as linguagens que já estavam reescritas, pegou a BNCC e, então, ela reelaborou, na perspectiva dos campos de experiências, aquelas construções relativas a linguagens. Por quê? A essência era a mesma, só a organização é que era alterada. Bom, nós assumimos esse compromisso de, enquanto o documento não estivesse pronto, a gente não sairia da secretaria. Eu precisei aposentar por motivos pessoais, mas a Ana Cláudia continuou, a gente continuou tendo contato, eu li o documento. E aí, antes de sair da secretaria, a Ana Cláudia entregou o documento já pronto, o último volume, terceiro, para a secretaria, e a gente não sabe por qual motivo ele ainda não foi socializado. Bom, esse movimento, ele teve início, gente, em 2007. Vocês imaginam, 2007 a gente começa o movimento da rede de formação com a participação ampla de todas as regionais, de todos os profissionais que eram das equipes de educação infantil das regionais, envolvendo todas as instituições que atendiam a educação infantil. Então, nessa escuta, nesse movimento de idas e vindas, os profissionais da universidade, quando a gente teve o documento preliminar publicado, a gente encaminhou para todos, envolveu o núcleo de relações étnico-raciais, da criança com deficiência, para que eles também fizessem essa leitura com esse olhar crítico para incluir a todos e todas de modo a garantir que todas as crianças estivessem representadas ali no nosso documento. E em 2009 o documento preliminar foi entregue e somente em 2014, 15 e 16 que a gente conseguiu, então, financiamento para a gente publicar os documentos e distribuí-lo para a rede. Então é isso, eu espero ter contribuído aí com a Ana Flávia e com a turma número 5 da pedagogia. Eu estou aposentada, mas a educação infantil é minha vida e o que precisarem eu estou aqui à disposição. Um grande beijo para vocês e para toda a equipe de professores aí da UENG. Com carinho, tá? Maírce.